Quem já tem 60 anos tem história pra contar. Fique na B2, a rádio que nasceu pra comunicar. Eu, sinceramente, eu sou um tremendo admirador daqueles profissionais que, muito embora não figuram na linha de destaque, não se comunicam diretamente com o público, mas fazem um trabalho altamente importante e altamente técnico e profissional, extraindo principalmente da sensibilidade criadora de cada um o talento do que o rádio é hoje, a veiculação e o poder de comunicação que o rádio exerce hoje. E faço de público esse reconhecimento tão necessário a esses profissionais. Exemplo disso, fazemos da série Documentação Sonora a possibilidade de conhecermos mais profundamente cada um desses nossos companheiros que fizeram e continuam a fazer a história da Rádio Clube e a história do rádio. Lançamos a pergunta, radialista, quem é você? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde. Meu nome é Eulâmpio Viana Filho, radialista. Trabalho atualmente na Rádio Estadual, pertence ao Governo do Estado, e TV Iguaçu Canal 4. 44 anos, casado. Casado, Eulâmpio, gente nosso que tem de neguinho agora, falando, poxa, tá aí o mestre, esse conhece e tal. Você nasceu onde, Eulâmpio? Eu nasci aqui em Curitiba mesmo. Há 44 anos. Em 1940. 1940, uma década importante para o rádio, né? Porque foi o surgimento de várias emissoras de rádio em todo o Brasil. A Rádio Clube já se firmava como um veículo de comunicação, existiam outras emissoras, inclusive. Você cresceu ouvindo rádio, como é que foi a tua infância? Conta para nós. A minha infância, até meus 14 anos, Cláudio, era estudar. O meu primeiro emprego exatamente foi no rádio. Com meus 14 anos, em 1954, na Rádio Cultura, ali na Barão, onde era antigo. Eu iniciei exatamente como um office boy, né? E depois, na falta de um operador, me jogaram lá na técnica. E meu padrinho, eu não esqueço até hoje, você deve conhecer muito bem, é o Moacir Amaral. 600 era menos que um salário mínimo. Aí, depois de um ano que eu comecei a ganhar R$1,5 milhão. Não é esse 1 milhão, como é que é, Cláudio? R$1.500. É R$1.500, até hoje na carteira lá, às vezes me recordo. Mas já dava para pagar um cinema. Ajudava a mamãe, papai. E você continuava estudando? Continuei a estudar. Inclusive, que eu gostei muito na época, Cláudio, até foi bom se falar sobre o estudo, a própria Rádio Cultura, ela me fornecia os estudos, pagava os estudos para mim, por eu ser de menor. Que isso foi muito importante. Era 1954, portanto, há 30 anos atrás. 30 anos. Muita coisa mudou, evidentemente. O rádio era feito de forma diferente. Era tudo ao vivo. Você lembra um fato curioso que tenha lhe marcado logo na estreia, no começo da tua vida profissional no rádio? Na Rádio Cultura? Na Rádio Cultura. Porque na B2 tem coisas Isso nós vamos ficar falando daqui a pouco. Não, na Rádio Cultura a única curiosidade era esses discos 78 rotações. E no primeiro dia eu só fiquei observando o trabalho, como é que era o funcionamento. No segundo dia... Você tremeu? Eu suava na ponta do nariz. Eu quebrava uma base de 2, 3 discos por dia. Nossa. E na época era Gentileza, um programa de gentileza dedicatório. Então, a locutora, ela anunciava... para fulano de tal, umas 15 vezes, falava. Enquanto isso, estava procurando os discos que não achava. Você lembra o nome do microfone? Que tipo de microfone era? Era agora não me lembro, como é que era o microfone? Era o X450 ou 45? Não, grandão, caixão? Era um caixão. Era um caixão. Para você falar, tinha que colar o microfone na boca. Na boca, sim. E você já conseguia modular, quer dizer, você já ficava... Tinha VU, né? Tinha VU. Era uma mesa de pau. Mesa de pau? De pau. De madeira, não é dessas mesas modernas. Conta aí pra nós como é que era isso. O microfone era daqueles, não era o microfone de hoje em dia que você tem de que ligar o microfone e modular. Lá não. Lá você tinha que só modular.
Modular quer dizer, você te dá uma volta No ponteiro lá. no ponteiro. Então você controlava ali. A Voz do Brasil, para mim poder colocar na Voz do Brasil na época, eu tinha que tirar a estação do ar para colocar a melhor rádio, né, no caso era a B2. Então tirava o jump e colocava atrás do rádio, tinha um plug, tinha que injetar ali no rádio para sintonizar. Na Então, faixa da B2. na faixa da B2. E tinha aquele negócio de fazer ZZP2, aquele negócio todo? Tinha. Conta para nós o que era ZZP2. Eu, por exemplo, eu estou em rádio há 16 anos, né? Então, logo que eu comecei, ainda tinha ZZP2. Eu dizia em casa, eu vou fazer essa madrugada, eu vou fazer ZZP2. E eles não sabiam o que era ZZP2. Conta para nós. ZZP2, eu criei um esquema na ZZP2, que às vezes ficava na madrugada toda. Isso era o controle de onda da faixa da emissora, São Paulo. Então, o locutor ficava a noite toda, ZZP2, isso aqui, ficava falando. Não me lembro mais como é que eles falavam o esquema das ZZP2. ZZP2 chamando. Na época, então, eu colocava no gravador e ficava rodando aquilo constantemente, até receber o chamado deles. Quer dizer, você dispensava o locutor. Já começava a criar. Já comecei a criar na época. Eu criei um loop, uma fita magnética, o ouvinte deve ter conhecimento. Então, rodava, fazia o locutor gravava, então dava aquela continuidade, atenção ZP2, Rádio Cultura chamando, atenção ZP2, então ficava a madrugada. Quer dizer, são fatos importantes, né, na vida da gente, que vai te alicerçando como profissional. De repente você foi ouvido, foi visto trabalhando e fizeram um convite. Não, sabe que em 3 meses, 4 meses, eu comecei a simpatizar com o rádio, comecei a gostar. E sempre era ali na Barão, eu sempre passava em frente tinha a Guairacá, na época da Guairacá, a cultura, a Rádio Cultura no meio, era a Guairacá, a Cultura e a PRB2. Eu sempre passava na frente da B2, ali da PRB2, por curiosidade, eu dei uma subidinha lá para ver como é que é o funcionamento deles, para mim poder fazer lá na Rádio Cultura. E eu saía, era um meio-dia, uma época, eu me lembro também, ao meio-dia saía da Rádio Cultura, subia as escadas, ia lá e ficava do lado da técnica, só observando o operador, como é que ele funcionava. Era o Ronaldo Vieira, me lembro também. O locutor era o Leal de Souza. O programa era Joias Musicais. Eu ficava só observando o trabalho deles, né? Achei maravilhoso, lindo. Ficava só olhando, aquele gurizão de 14 anos, só observando o trabalho dos homens. E aí, fiquei mais ou menos uma semana, até uma certa época, o próprio diretor artístico, na época, o Mano Bastos, deve ser já falecido, me fez esse convite, se eu gostaria de trabalhar Não, ele já sabia que eu trabalhava na Rádio Cultura, através de alguém porque ele citou, se trabalha na Rádio Cultura, você não quer vir trabalhar com a gente? Estou precisando de um operador assim. Tudo bem, aceito. E aceitei o convite. E veio para B2. Mas outro dia... foi o salário? 1,5 milhão. Mesma coisa, era para vir. Não, na Cultura eu ganhava 700 mil reais na época. Dobrou. E fui para ganhar 1.200.000 quase 1,5 milhão na PRB2. Era um dinheiro. Era um dinheirão. Solteiro, 14, 15 anos, já estava com quase 15 anos. Era um dinheirão. E era um momento importante na Rádio Clube, porque tinha Haroldo de Andrade, Arthur de Souza, Mário Vendramel, Sérgio Fraga, quer dizer, nomes importantes do rádio brasileiro. Exato. E como é que você se sentia, de repente, operando para esses cobras? Para mim eram deuses esses homens, né? Olhava assim pro Fraga e me apavorava. E eles eram bravos? Como é que... Não, eram sim, conhecedor, né? Bem conhecedor da época. Não tem aquela história do, cuidado com esse locutor aí, exato, que esse entrega, como é que é? É depoimento. Quem já tem 60 anos tem história pra contar. Fique na B2, a rádio que nasceu pra comunicar.